Afora as vias terrestres já mencionadas, urbanas e rurais, o Código cuidou de definir vias por equiparação, e aí a gente chama de vias equiparadas. Essas vias por equiparação são espaços que o Código de Trânsito definiu como áreas possíveis de atuação do órgão com circunscrição sobre a via. E quais seriam essas vias equiparadas? A primeira delas são as praias abertas à circulação pública. Nem toda praia ela é aberta à circulação pública, nem toda praia. Algumas praias elas têm uma restrição, inclusive nem banhistas podem adentrar naquele espaço. Mas outras elas possuem restrições. Algumas permitem apenas que pedestres possam adentrar na faixa de areia. Outras permitem que, inclusive, veículos possam circular de forma compartilhada com os banhistas. Então, de novo, voltamos para o critério da definição do órgão com circunscrição sobre a via. É ele quem vai definir se aquela praia vai ter a permissão para que veículos possam circular. Ok? Então, cada praia ela pode estar ou não sinalizada com uma placa de regulamentação, por exemplo, a placa R10, proibido o trânsito de veículos automotores, onde nós teríamos ali então uma infração de trânsito para os veículos que tentassem ingressar naquela faixa de areia. Okay? Então, quando o código diz que as praias abertas à circulação também são consideradas vias públicas, isso permite que, por exemplo, haja uma fiscalização, que haja uma blitz, inclusive, seja montada numa faixa de areia, logicamente naquelas em que é permitida a circulação de veículos, ok? Muito bem. Nós temos ainda, que são consideradas vias equiparadas, as vias pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Então, os condomínios, eles constituem uma área privada. Então, eu tenho ali um espaço privado, dentro de uma regulação do Código Civil. Eu posso ter tantos condomínios edilícios de apartamentos, como eu posso ter condomínios planos de casas. Então, seja um, seja outro, dentro dessas áreas é possível sim que haja fiscalização de trânsito. Entretanto, para que isso possa acontecer, esse espaço precisa estar devidamente sinalizado. E essa sinalização ela deve acontecer às expensas dos condomínios, dos condônimos. Então, poderia, em uma reunião de condomínio, ser definido o desejo de que houvesse uma entrada de uma viatura de fiscalização dentro daquele espaço para que houvesse a fiscalização de trânsito. Então, havendo essa manifestação de vontade, e uma vez estando sinalizado dentro do padrão do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, a viatura então poderia fiscalizar. Não só infrações de estacionamento, mas também infrações de circulação. Temos inclusive em alguns condomínios no Brasil a instalação de equipamentos de fiscalização de velocidade dentro de condomínios. Isso, logicamente, com a manifestação dos condôminos. Tá? Então, as áreas internas, as vias internas pertencentes aos condomínios, elas podem sim ser fiscalizadas. Poderia haver uma obstrução à entrada da viatura dentro desse espaço? Poderia, mas aí estaria ferindo uma legislação, uma lei. E aí precisaria então de uma intervenção, movimentar a máquina jurídica para que houvesse então a possibilidade da fiscalização. Nós temos ainda as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Essas são a novidade dentro dessas vias equiparadas. Tivemos uma inclusão mais recente, onde as áreas de estacionamento de shoppings, de supermercados, essas áreas elas podem sim sofrer a fiscalização, exclusivamente no que diz respeito à utilização de vagas especiais de estacionamento, vagas para idosos e vagas para pessoas com deficiência. Então, a fiscalização, a viatura, o agente de trânsito, ele pode entrar dentro desse espaço
e verificar se o veículo estacionado na vaga especial está portando a credencial de estacionamento. Logicamente, da mesma forma que nos condomínios, esses espaços, essas vagas de estacionamento, elas precisam estar devidamente sinalizadas no padrão do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, ok? Vamos em frente.